5 segundos. Firme, forte da onda do esporte. Hoje você vai curtir tudo aqui no Momento do Esporte. A 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Também os resultados dos jogos da Sul-Americana, da Libertadores. O Vasco que está de técnico novo. O Fluminense que perdeu lá na altitude. O Flamengo que depois do empate o negócio ficou complicado. O roubo, o assalto em cima do goleiro do Flamengo, Rossi, que recebeu alguns tiros, mas graças a Deus não aconteceu nada porque o carro dele é blindado. O Botafogo, o VAR, você vai curtir, tem tudo dentro de instantes aqui. O Momento do Esporte está começando, é claro! Olá, do Brasil, para você, meu amigo, minha amiga, que prazer e alegria estar conversando com você, você do lado de lá e do lado de cá. Hoje o programa está quentíssimo, você sabe, eu sou Napoleão Nascimento, desde garotinho, me comunicando com você há mais de 38 anos, olha, foram 18 anos na CNT, mais 7 anos na Record, 7 anos na Bandeirantes, 4 anos na TV Caracol, lá nos países sul-americanos, agora estamos aqui, em dupla, agora na TV Universidade, agora na TV, se uma só já era bom, você imagina agora duas em todas as redes sociais. O programa hoje está quente, hein? Vamos começar falando de imediato do imbróglio envolvendo a CBF. Eu falo com muita tristeza. Como é que um país como o Brasil não respeita as leis? Você, onde quer que você esteja no mundo inteiro, você sabe da briga da CBF, da briga da FIFA com a Rússia. A Rússia não tem permissão para colocar a sua seleção na Copa do Mundo. Eis que de repente, não mais que de repente, esse presidente da CBF, que está mais sujo do que Paulo Galinheiro, está arrumando uma mistura da seleção brasileira contra a Rússia. Em que país nós estamos? Que país é esse? Pelo amor de Deus, né? Vou falar também aqui, antes de falarmos da rodada, sobre a contratação do Fernando Diniz, né? O Vasco está realmente em ebulição, muito disse-me-disse, o Edmundo colocou a boca no trombone, falou um montão de coisa em relação à parceria que ele tinha com o Pedrinho. Olha, meus irmãos, vou falar mais com detalhes no noticiário do Vasco. Como vocês vão falar de coisa boa, Campeonato Brasileiro, porque tivemos Sul-Americana, tivemos Libertadores, foi uma rodada não muito boa para os clubes do Rio, mas a gente vai falar com tranquilidade na hora do clube do seu coração. Primeiro vamos falar aqui da 8ª rodada do Brasileirão. Graças a Deus, o Brasileirão volta com os seguintes jogos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 jogos no sábado. Anota aí você, torcedor, que me acompanha há muito tempo. No sábado nós teremos Fortaleza e Juventude às 16 horas, claro, no Castelão. Mirassol e Corinthians no Baião, às 18h30. Grêmio e Bragantino no Estádio Olímpico, também às 18h30. Vitória e Vasco no Barradão, às 18h30. E Flamengo e Bahia no Maracanã, às 21 horas. No domingo, complemento da rodada. Não bem complemento, porque tem um jogo na segunda-feira. Teremos no domingo o Sport Cruzeiro, vai ver no Retiro, 16 horas. Palmeiras e São Paulo. Olha que clássico sensacional, né? Palmeiras aí voando baixo, São Paulo também. Pô, na Arena Barueri, esse jogo não é lá na Neoquímica Arena, na Neoquímica Arena não, na Arena do Grêmio, na Arena do Palmeiras. O jogo vai ser na Arena Barueri. Porque você sabe da parceria que o Palmeiras tem com os produtores e tal, então tem sempre evento. Agora, esse jogo vai ser lá na Arena Barueri, às 17h30. Atlético Mineiro e Fluminense soltam o jogão de bola lá na Arena MRV, né? Eu acho que vai ser até a inauguração da grama sintética da Arena MRV. Esse jogo programado para 17h30. Botafogo e Inter no Engenhão às 20 horas. E na segunda-feira, fechando a rodada, Santos e Ceará na Vila Belmiro às 20 horas, pontualmente. Dito isso, vamos para a classificação atualizada, porque amanhã muda tudo, né? Então o Palmeiras continua sendo líder com 16 pontos. Flamengo, o vice-líder, com 14. Bragantino, terceiro. O Cruzeiro, quarto. Fluminense, quinto, com 13. O Bahia, o sexto, com 12. O Ceará, o sétimo, com 11. Corinthians, o oitavo, com 10. O Internacional é o nono, com 9. O São Paulo é o décimo, com 9 pontos também. O Botafogo
é o 11º com 8, Grêmio 12º com 8, Vasco 13º com 7, Juventude 14º também com 7, Mirassol 15º com 7, 16º Fortaleza também com 7, e aqui já na zona de rebaixamento, vamos lá, 17º Atlético Mineiro com 6, 18º Vitória com 6, 19º Santos com 4, e na 20ª colocação, na lanterna, o Sport. Olha, o Sport tem que melhorar, senão a coisa, velho, pode complicar, né? Claro que nós não vamos para a 8ª rodada, muitas águas vão rolar por debaixo dessa ponte, mas os pontos perdidos agora vão fazer falta no futuro. Hoje mesmo falamos do clube do seu coração. E eu começo falando, sabe de quem? Do Baixão da Grama, os gigantes da colheira. Poxa, Vasco, eu vou te contar, hein? E eu falo com muita tristeza, porque os meus amigos vascaínos, como o nosso querido deputado Renato Machado, está triste com a situação atual do Vasco. É muita politicagem, é muito disse-me-disse, né? E o Pedrinho está querendo administrar o Vasco por amizade. Não se administra uma empresa por amizade, Pedrinho. Eu tenho respeito e admiração por você. Olha, você não tinha como colocar o Felipe Maia como técnico do Vasco. A reclamação é geral, os caras já não aguentam mais, né? Aí ficou nessa em contratar o Fernando Diniz e contratar outro treinador, fez contato com os vários treinadores e acabou aceitando o Fernando Diniz, que é o novo treinador do Vasco, né? E para esse jogo do Vasco, já vamos falar dessa partida. O Fernando Diniz ainda não vai assumir, ele vai assumir na segunda ou terça-feira, porque não assinou ainda o contrato. Está palavrado. Está palavrado. A coisa só pode dizer que o preto do branco está beleza quando o cara assina. Mas eu prefiro acreditar na palavra dos outros. Está palavrado. Vai assinar hoje ou amanhã para poder assumir o time na segunda-feira. Para esse jogo, jogo importante demais, o Vasco vai pegar um adversário que é um palco-formiga, é o Vitória, né? Amanhã. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo. Quero falar antes do vexame que o Vasco passou na Venezuela. O Vasco, meus amigos, perdeu para Puerto Cabello por 4-1. É a primeira vitória do time venezuelano em cima do brasileiro. Vergonha. Aí o Felipe na entrevista, não, nós vamos melhorar, meu amigo. O Vasco ganha 7 jogos, pelo amor de Deus. Alguma coisa tem que acontecer. E olha, não pense você, torcedor vascaíno, que a gente fala isso com alegria. Eu sou jornalista. Eu tenho que falar aquilo, você ficando feliz ou não, a verdade, né? Porque o nosso compromisso não é com A, B ou C, não é com o dirigente, é com você. E a razão principal da nossa existência aqui. O Vasco está muito mal. E não adianta só contratar o Fernando Diniz. Se não trouxer reforço, vai continuar a mesma coisa. Entendeu? É calça de veludo com o mundo fora. É o dito popular. Aqui o nosso programa é um programa popular. Entendeu? Se não trouxer reforço, o Fernando Diniz não é verdadeiro. Tá? Com esse material humano que o Vasco tem aí, tá? Com o Coutinho, que foi contratado por amizade do Pedrinho, ainda levou 2 de rebote, de indicação dele, o Alex Teixeira, que quando chegou a torcida enlouqueceu. O que o Alex Teixeira está fazendo no Vasco? Me diga aí, torcedor. Entre com a gente, fale com a gente. Se você não concordar com o que eu estou falando, não tem problema. Fale comigo, torcedor vascaíno. O que o Alex Teixeira está fazendo? Parei, contratado a nível de ouro. E olha, não fica por aí não. O Fernando Diniz está levando 4 auxiliares e é um treinador caro, hein? Não é menos de 2 milhões de salário dele, não. Não sei aonde o Vasco vai arrumar dinheiro para pagar o Fernando Diniz. O Pedrinho entrou no Vasco para colocar a casa em ordem. Mas até agora, meu, eu não vi nada em ordem. A desordem continua, né? Rompeu com a 777 e tal, com aquele brolho tudo, a justiça. Isso não aconteceu agora não, já vem lá de Jorge Salgado. Eu não vou aqui, que o meu programa não é policial. Meu programa é de esporte. Mas é revoltante a gente ver o Vasco nessa situação. O Vasco, cara, é um dos maiores clubes do mundo. Não pode continuar nessa situação. Quanto tempo
tempo o torcedor vascaíno vem sofrendo, cara. O que o Vasco conquistou nesses últimos anos? Pelo amor de Deus, isso é revoltante, né? Então agora vamos ver se com a chegada aí do Fernando Diniz, né, dá uma arrumada na casa, traz alguns jogadores importantes ali para o meio de campo. O Vasco não tem criatividade no meio de campo. Eles contrataram o Felipe Coutinho para ser o Sassá Nutella. Lembra do Sassá Nutella daquela novela? Que é o Salvador da Pátria? Não vai ser o Salvador da Pátria, porque o Coutinho joga, faz parte do jogo, aí ele joga o primeiro tempo parado, depois apaga. Igual a Vagalume, acende, apaga, acende. Pô, pelo amor de Deus. Ainda bem, porque é amigo do Pedrinho, ganhando uma fortuna, está trazendo 2 de rebote, e tá aí, cara, vai estar nessa situação. Não tem organização, não tem comando, tá? Eu falo aqui, eu não tenho medo de nada. O Vasco não tem comando. O torcedor acreditou muito no Pedrinho, que não está fazendo absolutamente nada. E para completar, o Edmundo, que montou esse grupo, está revoltado, está saindo desse grupo, porque ele está vendo a vaca indo para o brejo com o bezerro e tudo. Bom, o Vasco joga amanhã, outra vitória lá no Barradão às 18h30. O Felipe Maestro deve ser o último jogo dele. Ele vai tentar dar uma arrumada aí, porque está feia a coisa. O Vasco precisa pelo menos fazer um empate lá. E o jogo lá realmente é muito complicado. É muito complicado. Time provável: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo ou Lucas Freitas e Lucas Piton. Hugo Moura, que vem deixando o fundo direto. Não sei se o Felipe vai ter peito para amarrar. Eu entraria com o Jair, Hugo Moura ou Jair, Tietê, Felipe Coutinho, lá na frente, Raião, Verrete e Nuno Moreira. Esse é o time. E se o Lloyd estiver bem, de repente eu começaria com o Lloyd. O cara não é brincadeira, não. Às vezes que ele tem entrado, ele tem incendiado. Esse é o machucado, não sei se ele vai ter condições. Bom, vamos aguardar que o Vasco faça uma boa exibição e que traga um bom resultado lá da Boa Terra, né? Repito, o jogo é contra o Vitória amanhã, sábado, no Barradão, às 18h30. Saindo do Vasco, vamos falar do mais querido do Brasil, o Clube Regatas do Flamengo. Olha, o Flamengo também tem coisas que não dá para entender. O Felipe Luiz estava em amor com a torcida do Flamengo, com a diretoria, com tudo. Meu amigo, bastaram 2 resultados ruins para o cara não ser mais, a torcida não achar mais que ele é um bom técnico. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Futebol é assim mesmo, oscila, né? O Flamengo não vai deixar de ser o melhor time sul-americano, com o elenco que tem. Agora, tem dia que a coisa não dá certo. É bem verdade. Na derrota para o Cruzeiro, eu até admito, né? Que foi um pênalti aos 49 minutos do segundo tempo, tudo bem, né? O time já estava praticamente com um empate assegurado. Nesse jogo, lá contra o Central Córdoba, que é o jogo da vingança, que é aqui no Maracanã, o Flamengo perdeu por 2-1, inexplicavelmente, e tinha tudo para vencer o jogo. Mas futebol, meu amigo, é isso. Às vezes, o ditado mais certo, quem não faz, leva, né? E o Muricy Ramalho deixou uma frase que marcou, ouviu, Tony Luque? Marcou: a bola une. Ouviu, Elo? Você que está aí do outro lado, na TV Diversidade, na Napa TV. A bola une, companheiro. O Arrascaeta teve uma bola para liquidar a fatura. Só ele e o goleiro. E pela qualidade que o Arrascaeta tem, cara, eu pensei que ele ia dar um totozinho, ia fazer um gol ontológico, já tinha feito o primeiro gol. Falei, pronto, ele matava o jogo. Mas chutou rasteirinho, fraco, e o goleiro defendeu. Aí, meu amigo, deu sopa ao azar. O time dos caras no segundo tempo vieram com tudo, né? E o Flamengo, muitos jogadores estão rendendo tudo aquilo que sabem render. Eu não posso aqui falar mal do Gerson, falar mal do Wesley, falar mal do Pulgar, da zaga. Pô, esses caras, até 2, 3 jogos atrás, eram os, contra o Corinthians arrebentaram, então ninguém desaprende. Deve ter uma hora que nada dá certo. Agora, eu falava, eu estava lá, estava vendo o jogo e conversando com a minha esposa. Pô, pelo amor de Deus, será que só eu estou vendo que o Wesley não acerta um passe? Que o Pulgar não acerta um passe de 2 metros? Tem dia que o cara não está bem no jogo. Então ele demorou muito a tirar o Wesley, que o Wesley estava numa avenida. Tinha um escurinho do lado esquerdo, um cara bom.
O cara estava infernizando ali do lado esquerdo, as jogadas tudo saindo por lá, o outro ponta também. Né? Então, ele demorou muito a fazer as substituições. Menos mal que o Flamengo conseguiu o empate, né? E cá para nós, vamos ter calma. Devagar com a Duque e Santa de Barro. O Flamengo só depende dele, amigo. Se vencer as duas aqui, e esse time, esse segundo time que não é o LDU vai ser um jogo difícil, mas o Flamengo pode fazer 2-3 aqui. Lá empatou, aqui pode fazer 2-3 esse time do LDU. Não é o mesmo papão. E o outro é maior do que abre, o outro é para dar de 5 aqui, se der de 5 é pouco. Então, depende dele, de repente pode ficar os 3, né? E vai prevalecer o saldo de gol. Por isso, saldo de gols. Por isso que é importante, né? O Flamengo decidir os 2 jogos em casa. Para mim, o Flamengo vai passar para a segunda fase. Pode passar até como primeiro. Pode passar até como primeiro. Bom, o time volta a jogar neste sábado, inexplicavelmente, eu não sei porque marcaram o jogo do Flamengo para o sábado, né? Às 21 horas no Maracanã, para dar aquela minutagem do jogo de meio de semana para o final de semana, contra o Bahia que vem numa derrota também na Libertadores, né? Em casa. Então, vai ser um jogo muito difícil. Mas, se o Flamengo voltar a jogar o que jogou contra o Corinthians, apesar que o Si não entra em campo, mas eu acredito que desta vez no domingo, agora torcedor rubro-negro, presta atenção na mensagem que eu vou mandar para você, cara. Tem que comparecer ao Maracanã. O Flamengo precisa de você. Vamos lotar o Maracanã, empurrar o time sair dessa situação. São 2 jogos sem vencer, ganhar bem, de repente contar com o resultado ruim do Palmeiras e do Bragantino e voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Estamos só no início, é a 8ª rodada, né? E para esse jogo, o Flamengo treina hoje, sexta-feira, faz o apronto, o jogo é amanhã, sábado, 21 horas, eu repito, no Maracanã. E o Felipe Luiz está em muitas dúvidas na cabeça para definir esse time. Eu vou chutar aqui o time provável, hein? Rossi no gol, Rossi que, lamentavelmente, que país é esse que a gente vive, ô Luca? Que país é esse, cara? Os caras estão voltando do trabalho, passam ali na linha amarela, linha vermelha, são metralhados. Pô, se o carro do cara não fosse blindado, famílias seriam destruídas, né? Graças a Deus o cara tinha um carro blindado. Eu quero saber como é que está a cabeça do Rossi nesse jogo. O cara deve estar muito assustado, meu irmão, né? Os caras foram metralhados. Pô, que segurança esse Rio de Janeiro. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Danilo. Provavelmente o Léo Pereira não vem atuando bem e deve fazer a zaga com o Danilo e com o Léo Ortiz, e o Alexandre voltando à equipe, já era para ter voltado. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, e o ataque só Deus sabe. Ele pode começar com o Michael, que é um velocista, ou o Luiz Araújo. O Pedro, ele na própria coletiva falou que o Pedro vai voltar à equipe, o Pedro estava um pouco espesso, não estava se movimentando bem, mas deve voltar. E o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, se não entrar na direita, ele entra no comando do ataque. Gostei também do Juninho, que entrou com garra, entrou com determinação, com vontade. O Flamengo tem um além, pode ganhar tranquilamente o Bahia e voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Repito, Flamengo e Vitória, amanhã, sábado, às 18h30, no Maraca. Sabe do Flamengo? Vamos falar agora, sabe de quem? Sabe de quem? Do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, que vai muito bem, obrigado, no Campeonato Brasileiro. Mas ontem, meus amigos, meus irmãos, o Renato Gaúcho mandou um time alternativo. Não foi aquele time da vez passada, né? Esse foi enxertado com alguns jogadores importantes, mas o bicho pegou, porque foi derrotado, eu diria, derrotado por GV São José, né? Do estádio Hernando Cis. Eu diria, sabe o quê? Derrotado não pelo adversário, pela altitude. Isso é um crime, cara. A FIFA tem que fazer alguma coisa, né? Os times bolivianos, eles se beneficiam com a altitude. 3.637. A altura muito, realmente é desumano, né? Mesmo assim o time correu, o time lutou, mas não deu para segurar.
acabou perdendo por 1-0, né? Eu não sei de que forma vai repercutir para esse jogo. Fluminense que volta a jogar contra o Atlético Mineiro domingo na Arena MRV, lá em Minas Gerais. O Fluminense, e no Brasileirão é o quinto colocado, né, com 13 pontos. E esse jogo do Fluminense, volta aí os titulares, é um jogo importante. O que aconteceu na derrota? O que aconteceu na derrota é que na Sul-Americana, meu amigo, só se classifica um. Então o Fluminense deixou encostar o adversário ali. Então tem que abrir o olho, porque, claro que o Fluminense tem 2 jogos fáceis, mas, vou repetir, só um se classifica para a próxima fase da Sul-Americana. Eu não sei até que ponto foi bom o Renato ter preservado aí os titulares, né? O Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro, repito, domingo às 17 horas na Arena MRV. Time provável, voltam os titulares. Falha no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva pode voltar, pode não voltar, se não entrou o Ignacio, que é um baita zagueiro, o Freitas e o Gabriel Fuentes. Meio de campo, Martinelli, Hércules, Ganso, Canóbio, o ataque, Arias e Everaldo. Pode pintar aí do ataque também o Queiro, que está voltando, voltou a jogar bem. O Queiro pode voltar aí, né, no lugar do Canóbio, não sei. O Fluminense não vai se abrir para o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro está muito mal no campeonato brasileiro. Então a tendência é que o Renato feche a casinha ali e saia nos contra-ataques. Então eu repito, Fluminense e Atlético Mineiro e Fluminense, domingo, às 17 horas e 30 minutos, na Arena MRV. Fecharam o programa falando do Botafogo. Botafogo nisso! O Botafogo que vem de uma vitória na Libertadores contra o Carabobo. Esse Carabobo, irmão, vou te contar uma coisa. Ele está levando azar contra o Botafogo. Os 2 jogos do Botafogo, o Botafogo sofreu para ganhar desse time, que é um time fraco. É um time fraco. Aliás, o Botafogo não vem jogando bem em algumas partidas. O único jogo que o Botafogo encantou o torcedor foi contra o Palmeiras na abertura do Campeonato Brasileiro. Depois jogou um pouquinho assim contra o Fluminense e depois, muito mal, né? E as línguas, né? Os corneteiros já estão pedindo a cabeça do Renato Paiva. Eu acho que o momento não é para isso. Estamos só no início do Campeonato Brasileiro. Agora o time está sem alma. O time depende muito do Savarino. O Savarino não está atravessando um bom momento, né? Ainda ficou contundido aí, talvez volte para esse jogo. Esse jogo de domingo contra o Internacional no Engenhão às 20 horas. E é um jogo muito importante. É importante porque o Botafogo não pode ficar na situação que está. O Botafogo é o campeão brasileiro, o campeão da Libertadores. O homem forte do Botafogo, o John Teto, mandou um bocado, ele negociou um bocado de jogadores, mais de 15 jogadores, e tentou montar o time assim de última hora. Demorou muito a escolher o novo treinador, né? Aí eu vi aí um programa de televisão, que eu não vou citar o nome aqui. Porque tem uns botafogueses na mídia que é brincadeira, cara, sabe? Eles querem proteger de qualquer forma. Não, o Renato Paiva não teve. Como não teve tempo, pô? O cara teve 25 dias para montar o time, pô. Para fazer uma pré-temporada, o Botafogo foi eliminado na Taça Rio, eliminado no Campeonato Carioca. Pô, o cara teve 25 dias e montou o time. Pô, vai roubar para ser preso, meu irmão. Pô, vai falar em outro microfone. O cara teve tempo sim, pô. Teve 25 dias aí para montar o time. Conhecendo todas as peças. Chegaram novos jogadores. Agora, errar é humano. Insistir no erro é ignorância. Toda a torcida está cobrando com razão. Está cobrando com razão. Agora, se é para ir lá para o Engenhão, para o senhor internacional, para vaiar o jogador, fique em casa. Vem da televisão que é melhor. Tá? Porque você começa a vaiar, o jogador ficou nervoso, fica errando os passos. E tem alguns jogadores do Botafogo que não estão rendendo. Tem que entender isso. Tem os jogadores que eram chave na campanha do ano passado, Paulo Freitas, que não errava um passe, Gregor, que era um guerreiro, né? O Savarino, que voava abaixo. Agora perdeu bons jogadores importantíssimos, né? Que era o Luiz Henrique e esse garoto da seleção argentina, né? Thiago Almada. Então, 2 jogadores, meu, fazem muita
porque ali um jogador, o Flamengo quando perde o Arrascaeta, o time já não anda bem, tu imagina 2 jogadores importantes. Que é a característica do Luiz Henrique? Todo mundo, trouxe o Arthur, meu irmão, a característica do Luiz Henrique totalmente diferente. O Luiz Henrique, ele é jogador que vai pelas laterais e corta para o meio, né? Um jogador muito habilidoso, faz gol de direita, faz gol de esquerda, então tá fazendo falta. Agora, também não vão acertar o técnico Renato Paiva, está escalando mal o time. Vamos ver se para esse jogo com o Internacional que derrota na Libertadores, vem urdido, então vai ser um jogo daquele. Que prepara aí o torcedor botafoguense. Compra logo um Lex Sotan, compra logo um Depaqueira, alguma coisa aí de coração. Te prepara que o bicho vai pegar, tá? Te prepara. Time provável. Johnny Gol, Vitinho ou Matheus Pontes. Eu acho que o Matheus Pontes tá melhor do que o Vitinho, mas o Vitinho tá dando sorte, tá fazendo gol. O cara vai tirar ele. Jair Barbosa que vai voltar ou o David Ricardo e o Cuiabá, na minha opinião, o melhor jogador do Botafogo da atualidade, o Cuiabá, onde as jogadas saem todas ali pelo lado esquerdo. Mauro Freitas, Gregory, Savarino, Nil. Savarino, se passar na revisão médica, vai jogar, é o craque do time, né? E o Arthur, o Igor de Jesus e o Mastrinho. Esse é o provável time do Botafogo. Ainda tem lá o Matheus Martins também, que pode aparecer aí. Tomara que sim. E você? Não se inscreveu ainda no nosso canal? Inscreva-se no nosso canal, pelo amor de Deus, dê o seu joinha, é muito importante. É um canal alternativo da Napa TV, né? É um canal secundário, está ali, ó, Momento do Esporte, traço Napa TV. Me ajuda aí, meu irmão. Eu preciso, porque você sabe, a audiência não se compra, a audiência se conquista, ok? Estamos colocando o ponto final do programa, mas antes, como acontece todas as sextas-feiras, eu vou fazer aqui o que aqui rápido. A produção está dizendo, bora, calma, produção. O telespectador quer saber a opinião do apresentador sobre os jogos, calma. Pô, o Lucas está vindo, calma, Lucas, calma. Vou dar aqui o que aqui a gente termina o programa, ok? Tá, vai me ver o sinal verde, vamos lá. Sábado, Fortaleza e Juventude, Fortaleza 1-0. Mirassol e Corinthians, empate. Grêmio e Bragantino, eu acho que o Grêmio joga, vê-se esse jogo, que o jogo vai ser no Olímpico às 18h30. Vitória e Vasco, eu acho que o Vasco vai conseguir um empate lá. Estou torcendo para que o Vasco consiga um empate, mas tem tudo com vitória desse jogo, mas a minha opinião vai ser um empate, 1-1. Flamengo e Bahia, 3-0 Flamengo. No domingo, Sport e Cruzeiro, 1-0 Sport. Palmeiras e São Paulo, empate, 1-1. Atlético Mineiro e Fluminense, 1-0 Galo. Botafogo e Inter, 1-1. E na segunda-feira, Santos e Ceará na Vila Belmiro. Eu acho que o Ceará vai trazer um empate lá na Vila Belmiro. Tá ok? Agora sim, estamos colocando um ponto final do Momento do Esporte. A audiência não se compra, irmão. A audiência se compra. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. É muito importante. Dê o seu joinha, dê a sua opinião, converse comigo. Tudo sobre o que foi falado aqui no Momento do Esporte, principalmente do noticiário do Vasco, que você gostou ou não da contratação do Fernando Diniz, porque na segunda-feira nós estamos aqui de volta. Napa TV é muito mais esporte para você. Momento do Esporte, o início de uma grande amizade. Tchau!